nesta manhã do que a gente vai falar é sobre redenção. E já vamos iniciar a falar sobre isso, né? O que é redenção, o porquê da redenção e como essa redenção se aplica para nós hoje em dia. Então, eu queria pedir para você, se você tiver Bíblia em casa, em algum aplicativo, na sua estante, se a Bíblia estiver aí nesse momento ao seu lado, abra nesta manhã aí na Epístola de Paulo aos Colossenses. Já se encontra já no final da Bíblia, se você tiver aí, Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos focar aqui o versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesta manhã aqui se encontra também conosco o irmão Samuel. Então a gente vai iniciar falando sobre redenção a partir desse versículo, que diz assim, o versículo 14, né, Samuel? No qual temos a redenção. Vamos iniciar já dando um contexto geral do que é redenção naquele tempo. Amém. Meus queridos ouvintes e amados, queria saudar a todos com um bom dia e com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui convosco, compartilhando o Evangelho de Cristo. Né? Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, estão aqui comigo, Bruno e Léo. E como o Bruno falou, nós estamos com a temática hoje nesse Boas Novas de falar um pouco sobre redenção. Quando a gente deu rapidamente, Bruno, eu queria explicar ao pessoal por que estamos falando de redenção. Acredito que é um tema de suma importância no que se refere à doutrina cristã. A igreja, eu percebo que a igreja contemporânea, ela fala muito sobre redenção, justificação, remissão, mas às vezes falta o significado, o processo dessas palavras, que são palavras que, muito mais do que um significado etimológico, rápido, ela tem todo um processo na Escritura Sagrada, né? Desde o Antigo Testamento até todo o processo do Novo Testamento, da cruz do Senhor Jesus, nosso Senhor, a Bíblia fala sobre redenção. E não é diferente aqui com Paulo na Epístola aos Colossenses, né? Como vós perguntou, e a quem tem dúvida, né, o termo redenção ele é um termo que perpassa o contexto bíblico, né? Ele faz parte do contexto grego dos primeiros séculos, né, do século I, do Império Romano, né, da cultura grega. Né? A redenção ela significa, segundo o dicionário, o ato ou efeito de redimir ou de remir, que significa se livrar, libertar, conseguir ou resgatar. Geralmente se usa mais para essa questão de resgate. Né? Ela é usada no contexto, né, tanto bíblico como no contexto grego do mundo antigo. A redenção era usada como o ato de soltar escravos através do pagamento de um preço. Então você tinha um contexto de um escravo que era tratado como mercadoria, como uma coisa, e esse escravo era redimido ou era remido quando era pago uma fiança pelo seu resgate, né? O ato de fazer um pagamento dessa pessoa, né? E aí nós precisamos agora voltar para a Escritura. O que é que a redenção ela se apresenta nas Escrituras Sagradas, né? Para a nossa vida, mas nas Escrituras Sagradas. Bom, a Bíblia fala do ser humano na condição de escravo. A Bíblia fala no ser humano na questão de escravo e fala de Deus na questão do libertador do ser humano, né? E aí, durante esse programa de hoje, nós queremos expandir essa ideia, né? Por exemplo, a Bíblia fala que o ser humano é um escravo porque ele desobedeceu a Deus. Porque ele só consegue desobedecer a Deus. Né? Começando lá desde Adão até todos os seres humanos. Né? De tal forma que Paulo ele fala que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos transgrediram a lei de Deus, né? Os mandamentos do Senhor. E consequentemente, se tornaram escravos do pecado. Né? Paulo fala muito bem disso em Romanos capítulo 6. Então, Samuel, a gente está vendo que a palavra redenção ela tem todo um contexto antes. Tem um contexto antes. Então, a redenção em si, ela está primeiro mostrando qual é a situação do homem. Exato. Antes do que ele entenda realmente o que é redenção. O que é redenção. É isso. Exatamente isso. Porque a redenção ela é um processo. Ela não é uma palavra
na Escritura somente para dar uma luz a tal ideia, mas ela é um todo o processo que a Bíblia fala, né? Então a gente precisa olhar a luz da Escritura, tanto no Novo Testamento como no Antigo, e perceber aqui por que ela fala sobre redenção, né? Qual a condição do homem de escravo e a condição de Deus como um resgatador, alguém que paga o preço. E é isso que nós queremos mostrar no dia de hoje, né? Por exemplo, a Bíblia fala um contraste muito grande, porque diz que Deus é bom, é justo, é misericordioso e santo, mas ao mesmo tempo fala que o ser humano é mau, injusto, pecador e desobediente, né? E isso a gente vê nas nossas próprias atitudes. O cara é religioso ou não é, né? Toda língua, raça, não importa a condição social, o ser humano ele se constitui como um transgressor, como um escravo, né? E mesmo que ele queira fazer o bem, muitas vezes ele não consegue fazer o bem, né? Ele tenta, ele quer, mas ele não consegue. É por isso que as religiões elas tentam maquiar uma espécie de boas obras. O ser humano pede se redimir, mas nós viemos dizer aqui no dia de hoje que a redenção é um ato de Deus. Isso. A redenção, antes de tudo, é um presente de Deus. Eu não posso me redimir pelos meus méritos. Se há alguma coisa que a gente tem que passar para os queridos ouvintes e amados irmãos, é que a redenção ela é um ato de Deus. Né? Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A atitude parte de Deus para conosco. Para né? conosco. Para conosco. Nós estamos... E como você falou aí, Samuel, essa redenção ela é feita a partir de esse pagamento. O que seria para nós agora? Bom, o pagamento dessa dívida, a Bíblia deixa muito clara que o salário do pecado é a morte, né? Então, a consequência para uma pessoa que peca é a morte eterna, é a separação do homem para com Deus, é o juiz de Deus. Porque percebam, meus queridos, Deus é uma pessoa justa, Deus é um ser justo, né? Jesus Cristo, ele ama a justiça, né? Deus, ele não somente é justo, mas ele ama ser justo. Faz parte da sua glória ser justo. E nós queremos que Deus seja um ser justo. O grande problema é que nós não somos justos. Por mais que nós amamos que se faça justiça, nós não somos pessoas justas. Em algum momento da nossa vida, nós falhamos. E não foi só uma vez, foram milhares de vezes. É por isso que o ser humano precisa ser redimido. E eu já queria passar para nosso irmão Bruno e perguntar a ele, Deus nos redime de quê? Né, Bruno? De quê? De quê e como é que ele nos redime? Né? Porque se uma vez, se não sou eu que consigo me redimir, como é que Deus faz esse ato de redenção? Isso. E eu acho que essa é a pergunta do dia. Os ouvintes precisam saber como é que Deus nos redime, né? Como é que Deus nos salva. Sabendo, né, Samuel, que o preço realmente, como você falou aí, foi o sangue de Cristo. Né? Tem um versículo aqui que fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Esse preço que a gente vê aqui é o sangue de Cristo. E não foi qualquer sangue, não foi qualquer sacrifício ou qualquer pessoa que foi ali na cruz por nós. Imagina, o Redentor saiu do céu, se fez homem, veio à terra, morreu em nosso lugar e derramou o sangue precioso por nós. Então imagine o tamanho desse preço. E como você falou, e a gente merecia isso, a gente não merecia. Então, como você falou, ele nos redimiu de quê? A partir desse preço. Então a gente vai ver. Primeiro, ele nos redimiu de todo o pecado. Diz lá, né, no Salmo 130, verso 8, que ele redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então não importa qualquer tipo de pecado que você tenha cometido, agora ou antes. Ele nos redime de todos os pecados. Ele é fiel para tirar tudo que a gente fez. Seja pecado secreto, oculto, qualquer tipo de pecado, iniquidade, falha sua, ele nos redime disso. Então Deus ele é fiel para tirar todo o pecado da gente. E segundo, ele nos redime da culpa do pecado. Diz lá, em Romanos 3, versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a culpa que antes nós tínhamos, agora pela graça de Cristo, nós temos agora o quê? Nós temos agora uma nova vida, nós temos paz com Deus, justificados, pois temos paz com Deus. A culpa que a gente tinha antes, agora é substituído pela paz de Cristo. Imagine, nós éramos tão pecadores que estávamos em rebelião com Deus e agora nós temos paz com Deus. E Ele também nos redime, Samuel.
Cristo nos redimiu do poder do pecado. Por quê? O pecado tinha domínio sobre nós. Éramos escravos, né? Escravos, como você falou. Não, ele fala que o pecado é como se fosse um senhor. E um senhor ele tem poder sobre um escravo, né? Justamente, tinha um domínio sobre nós. E Isso. nós andávamos segundo esse senhorio. E quem era esse senhorio que mandava? É o que a gente sempre fala. A Bíblia tem dois pais. Um é Deus, o outro é o diabo. E nós estávamos sob o senhorio do diabo. Muita gente acha que nós estamos neutros, né? Isso. Mas por causa de Adão, nosso pai, né, nosso representante, nós já nascemos sobre o domínio do diabo, do mundo, do pecado, né, de nós mesmos. E é justamente por isso que é tão importante o Evangelho, meus queridos. Eu quero, só interrompendo você, Bruno, mas eu vou passar a palavra para ti, para você veja a gravidade da importância do Evangelho. Não é que o ser humano está neutro e é uma opção. A gente não está aqui falando mais de uma religião, não, a gente está falando aqui de uma notícia. Na verdade, de duas notícias. O ser humano ele está perdido por si só. Mas há uma solução, há uma esperança, há uma redenção para nossas almas. E ela se encontra unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Isso. Pode continuar, Bruno. Isso, e realmente, é isso que é o Evangelho, é isso que é a redenção. Nós temos um Redentor e Ele é Cristo. E a gente vê que essa redenção, ela nos redime do poder do pecado. Diz lá, em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a morte foi destruída pelo próprio Amém. Jesus Cristo. Então, esse domínio que antes o diabo tinha sobre nós, foi quebrado na morte de Cristo. Então, Samuel, a gente vê qual a importância dessa redenção para nós, Samuel. Bruno, a importância da redenção, talvez, depois de como ela acontece, seria o assunto mais brilhante desse tema e da Escritura, né? A redenção, a pergunta seria, como ela afeta a minha vida? Qual seria a importância para a nossa vida? Porque a gente está falando aqui de um conceito teórico, mas para a minha vida prática, o que é que ela interfere? Como o Bruno falou, o primeiro ponto, quando nós somos redimidos, quando nós cremos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, que são marcas de que a redenção bateu em nosso coração, é que nós temos paz com Deus. Como o irmão Bruno falou, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Se antes nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos do amor de Deus. A segunda coisa que eu queria tratar com vocês, da importância da redenção, é que quando a gente é redimido pelo Senhor Jesus, pela sua obra na cruz, nós podemos nos alegrar no Senhor. Diz o apóstolo Paulo que deve se alegrar no Senhor, né? Ele diz, alegrem-se no Senhor, talvez diga, alegrem-se no Senhor, né? O terceiro ponto que nós devíamos analisar sobre a redenção é que uma vez nós redimidos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, meus queridos, nada pode nos livrar das mãos do Senhor. Uma vez que foi Ele que nos conquistou na cruz do Calvário, uma vez que foi Ele que nos redimiu, ninguém pode nos separar do seu amor. Justamente, Samuel, a gente pensa que essa redenção, ela pode ser tirada a qualquer momento da gente. Não pode. Mas não, ela é uma redenção eterna. Porque e planejada desde a eternidade para exatamente, né? Como Jesus fala lá em João 10, 27, ele fala o seguinte, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Alguém já disse que nós estamos seguros não porque nós estamos agarrados em Jesus, nós estamos seguros porque Jesus está agarrado em nós. Amém. E Ele não nos deixa. Então, essa é a importância da redenção. Se foi Deus, como diz o Bruno, que nos elegeu antes da fundação do mundo, nos salvou em Cristo Jesus, nos chamou pelo Espírito Santo, que até o atendimento chamar foi do Espírito Santo, é claro que nós não vamos perder algo que está nas mãos de Deus. E deve se alegrar nisso, porque é tanto que Paulo fala que nós podemos nos gloriar até nas próprias tribulações. No momento de fraqueza, a gente pode se gloriar e deve se gloriar em Deus, porque sabe que Ele está no controle de tudo, por mais que não dê certo. Mas eu também queria tratar aqui da redenção, da importância dela para a minha vida com o próximo. Porque antes que eu era alguém que desobedecia meus pais, que obedecava a mulher do próximo, uma vez que eu sou redimido, uma vez que eu recebo ao Senhor Jesus na minha vida, eu consigo agora amar o próximo. Eu consigo agora ser uma pessoa humilde, eu procuro ser uma pessoa benigna, longânima, que é o que a palavra chama de fruto do Espírito. Agora eu não vivo sob o domínio da carne, sob o domínio do pecado, mas nós vivemos agora na servidão do Espírito de Deus. E não tem coisa melhor do que a gente ser servo de Deus, do Senhor Jesus. Isso. Aí está a liberdade. A gente acha que a liberdade é a ausência de lei. Não. A liberdade é servir a lei correta. Justamente. Porque o ser humano ele nasceu para servir a algum Senhor.
E aqui, né, já foi falado no programa da irmã Vasti, que há dois caminhos, realmente. Um caminho bem largo e um caminho estreitinho. A gente vai apresentar aqui o caminho estreito, que é uma pessoa, né? Jesus Cristo. Ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, não sei por mim. Né? E por fim, eu queria perguntar ao nosso irmão Bruno, né? O que fazer para ser redimido? Né? A pergunta que basta, eu que estou ouvindo, né? O que eu preciso fazer para ser redimido diante de Deus? Samuel, diante de tudo que a gente viu esta manhã, do que o pecado fez na gente, que a gente pensa que o pecado, a gente começou a fazer coisa errada a partir do que a gente nasceu. Mas não, o pecado veio lá em Adão, como você falou. Afetou a gente hoje, e a gente é limitado no livre-arbítrio da gente. É verdade. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz não porque vem do bem da gente, mas a gente sempre faz de uma maneira que é para o próprio mal. Você pode ver tanta guerra e violência acontecendo por aí, e a gente pergunta onde está Deus. É verdade. Mas a pergunta é, Deus veio e colocaram ele na cruz. Então, o que fazer para a gente se redimir? Primeiro, diante de tudo isso, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, das nossas atitudes. Sem arrependimento de pecados, a gente não tem como a gente se achegar a Deus. Se você quer ser redimido pelo Senhor Jesus Cristo, você quer que Jesus seja o seu Redentor, só existe uma coisa, reconhecer que você é pecador. Se arrepender dos pecados e dizer que você está aqui de braços abertos para o Senhor Jesus Cristo. Você crê, né? Você crê, confia e descansa no que Ele fez. E não no que você pode fazer. E não no que você faz. Porque muitas religiões, elas querem dizer assim, olha, tem que pagar o preço. Mas a gente vai dizer aqui a você que o preço já foi pago. Isso. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. Não existe mais sacrifício. Não existe mais sacrifício. Descanse, confie no Senhor Jesus. Ele tem o poder. Não é igreja, não é pastor, não é padre. Né? Não somos nós que estamos aqui falando. É o Senhor Jesus. Nele há descanso. Ele falou, aquele que vem a mim de forma nenhuma eu rejeitarei, né? Deixarei. Né? Então, nós queríamos convidar vocês. Eu queria só pontuar o que faltou aqui da importância da redenção, que eu considero que é a parte mais importante, que é a vida eterna com Deus. Não é a vida eterna, é a vida eterna com Deus. Né? Jesus falou lá em João 14, é o seguinte para a gente, olha, não se turbe o vosso coração. Né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar. E quando eu vier e vou preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... também. Exatamente. Outra promessa que ele fez é o seguinte, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, crê. Tá vendo? Não é obras, é fé. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? E por fim, eu queria deixar, como ele fala lá em João 5, um versículo chave sobre a fé. Ele fala, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, né, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, porque passou da morte para a vida. Então, essa é a redenção. Essa é a redenção, realmente. Essa é a redenção. É passar da morte para a vida. E a eterna. gente só tem vida em quem? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, você que essa manhã você entendeu o que é redenção. Mesmo que por pouca coisa, mas você sabe o ponto central da redenção, que é por meio do sangue de Jesus Cristo. E que agora você tem essa chance de se redimir. Não por seus méritos, não por suas ações, não pelo que você faz, pelo que você tem, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo naquela cruz. A gente não está aqui dizendo coisas que a gente está inventando, mas é o que a palavra de Deus diz. Essa daqui é a verdade. Isso que foi ele que nos transportou, não foi que a gente não se transportou. Ele nos transportou, é como Paulo fala também, né? Ele nos deu vida. A gente não conseguiu a vida, ele foi um presente. É o que a gente chama de graça. E assim, meus queridos ouvintes e amados, se você sentiu interesse de ouvir mais sobre a palavra de Deus, sobre a redenção, eu queria fazer um convite. Né? A gente faz um convite ao que a gente vive. Nós queremos convidar você para estar conosco na nossa igreja, né? Igreja Congregacional, que é a igreja que patrocina esse programa, Boas Novas, que fica na rua Cisnando Leite Rafael, né? Em frente à cadeia. Você possa estar conosco. Essa é a mensagem que é pregada na igreja e essa é a mensagem que deve ser pregada na igreja. Né? A gente queria convidar você para estar conosco lá. Nós temos culto de oração na terça, culto de doutrina na quinta, às 7h30, culto departamental no sábado, 7 horas, escola bíblica dominical no domingo às 9h30 e o culto de adoração e louvor no domingo às 7 horas. Sinta-se convidado, nós queremos receber você lá, nós queremos estar com você lá.
falando mais sobre redenção, falando sobre o Senhor Jesus, né? Esse vai ser o culto de Santa Ceia, né? Agora, então sinta-se convidado para estar conosco lá, adorar o Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade, Bruno e Léo. Amém, Samuel. Não perca essa oportunidade, você está convidado. Nós já vamos encerrar agora com o louvor com o irmão Leandro. Então, quero agradecer a todos os ouvintes. Ficam